A natureza do estado eterno é um dos tópicos importantes dentro da escatologia cristã. Todo aquele que quer estudar a escatologia, logo vai ter que encarar essa temática. E, geralmente, para construir um entendimento melhor do estado eterno, as pessoas lançam mão de Apocalipse capítulo 21, 22. Realmente são textos que lidam diretamente com o assunto e são textos que devem ser tomados com muita seriedade para a construção do entendimento do estado eterno. Outros ainda vão para o Antigo Testamento, especificamente para os profetas do Antigo Testamento. E aí a discussão é muito grande, porque geralmente os intérpretes vão discutir até que ponto aquelas passagens do Antigo Testamento devem ser tomadas de forma literal ou não. Geralmente aí você tem uma discussão sobre o uso do Antigo no Novo e também a prioridade interpretativa do Novo em relação ao Antigo. Geralmente quem interpreta o Antigo à luz do Novo tem uma tendência a ver aquelas passagens das profecias do Antigo Testamento de uma forma mais, digamos assim, não literal das passagens, uma forma mais simbólica das passagens, uma vez que o Novo Testamento ganha prioridade interpretativa em relação ao Antigo Testamento. Mas há uma passagem no Novo Testamento que não está nem entre os profetas, nem em Apocalipse, e que pode nos ajudar muito a entender um pouco do estado eterno. Refiro-me aqui a Hebreus capítulo 2, versículo 5. Essa é uma passagem muito interessante porque ela está dentro de um contexto maior, onde Cristo é comparado com os anjos. É mostrado então que Cristo é superior aos anjos. O que é dito dos anjos, aliás, o que é dito de Cristo não é dito dos anjos de forma alguma. Cristo é superior aos anjos. E essa superioridade diz respeito também à sua condição em relação ao mundo por vir. O mundo por vir não vai ser dominado ou subordinado a um anjo, mas ao homem. E o homem, no seu sentido perfeito, é a pessoa de Cristo. O autor, então, faz uma leitura cristológica do Salmo 8. É interessante que ele, para confirmar a superioridade de Cristo em relação aos anjos e como o mundo vai estar sujeito a Jesus, que é o homem perfeito, ele se utiliza do Salmo 8, que por sua vez faz referência a Gênesis capítulo 2, ou seja, o relato da criação original. Então, olha como é interessante que o autor estabelece então uma relação de continuidade entre o mundo por vir e o mundo criado originalmente. Disso podemos então extrair uma verdade importantíssima sobre o mundo por vir. O mundo por vir, na verdade, seja o que for, ele não é uma completa descontinuidade entre o que nós temos na criação original e o que temos até hoje, porque nós ainda hoje, no mundo que vivemos, não é o mundo original da criação, porque ele está sob efeito do pecado, mas esse mundo ainda hoje ainda tem vislumbres do mundo passado, do mundo criado. Mas o que é claro nessa passagem é que há uma relação direta entre o mundo por vir e o mundo criado originalmente. Disso podemos extrair pelo menos duas implicações interessantes. A primeira é que a gente não pode fazer uma leitura dualista da realidade, do mundo, entendendo que as coisas materiais são negativas e as coisas espirituais são positivas. Na verdade, essa divisão entre material e espiritual é, às vezes, diria muitas vezes, mais artificial do que real mesmo. O que nós temos no relato bíblico é a criação e Deus. E as coisas espirituais, como também as coisas materiais, são dentro da ordem criada. Portanto, essa visão de vida, onde você divide o material do espiritual e trata um de forma mais positiva do que o outro, não deve ser levado muito a sério, uma vez que o mundo futuro, na verdade, é um mundo que há uma referência no mundo futuro com o mundo criado no passado, originalmente. Uma segunda consideração diz respeito ao desfrute do mundo atual. É verdade que o mundo atual não é um mundo criado original, mas muito do que nós temos hoje ainda é reflexo do mundo criado originalmente. Então nós podemos sim, através dos prazeres do mundo agora, de certa forma sermos despertados para os prazeres do mundo futuro. Então fica aí essa dica aí para você entender melhor um pouco do mundo por vir, à luz de Hebreus capítulo 2, versículo 5. É isso.